Obrigado, pessoal, pela presença também. Bem, o tema está aqui para vocês, né? Como reordenar a economia? Então, não é uma pergunta muito simples de responder, né? Para a gente poder fazer aí uma palestra de 1 hora, eu escolhi abordar um pouquinho uma história, talvez, que vocês nunca tenham pensado sobre economia, né? E mostrar que com isso a gente consegue identificar que a economia está mesmo desordenada, né? E como reordenar a economia vai passar por algumas propostas que eu vou trazer para vocês, que cada um de nós vai poder fazer. Então, não é algo que só quando o governante X for eleito é que a gente vai conseguir ordenar a economia. Não. A gente consegue a partir de agora, mas tem coisas que vai ter que passar também pela questão social toda. Então, também vai passar pelo político. E eu vou tentar trazer também essas duas soluções, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é a palavra reordenar. Por que eu estou trazendo reordenar? Reordenar, ou seja, será que ela já foi ordenada antes? E ordenar é o quê? O que significa ordenar a economia? Né? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é que a gente quer ordenar para o bem comum. E esse bem comum, ele é um bem comum diferente do que a gente conhece por aí, que geralmente o pessoal fala, o bem comum, quando todo mundo está se dando bem e tudo mais. Não, o bem comum ele é bem claro. Ele é o bem comum da alma. Ele é ordenado segundo a alma que a gente possui. Se todo mundo está bem materialmente, uma sociedade muito bem materialmente, onde a gente pensa que a economia tem que tratar, mas a alma das pessoas está decrépita, né, parece um sepulcro caiado, na verdade, a economia não está bem ordenada, por mais que exista abundância de bens materiais. E isso nós vemos acontecer já em alguns países desenvolvidos, que tem tudo, materialmente falando, para poder se dar bem, mas ainda se deparam com problemas existenciais. E o problema existencial vai minando a própria economia e a própria ordem da sociedade que as pessoas habitam. Então, na verdade, uma economia ordenada, ela tende à prosperidade, mas mantendo e preservando os bens da alma. E é isso que a gente vai tentar abordar aqui um pouquinho. Tá? E ela não é um bem individual, ou seja, é um bem comum. Ela precisa ser compartilhada entre as pessoas de uma certa comunidade. A gente poderia falar, por exemplo, do bem comum do IBC, o Instituto do Bem Comum, por ser uma sociedade, no sentido de que são pessoas que se congregam com um objetivo específico, existe um bem comum dessa instituição. Existe um bem comum da sua família, existe um bem comum das pessoas que estão ao seu redor, no seu condomínio, por exemplo, no seu bairro, na cidade de Curitiba, um bem comum do Brasil. Cada bem comum, à medida que vai agregando pessoas, ele vai se tornando um pouquinho mais abstrato, mas ao mesmo tempo vai preservando algumas características que a gente vai tentar abordar aqui. Então, a preservação da ordem para a alma humana e a preservação da comunidade participando desses bens convergem para 3 elementos. E o primeiro deles é que a comunidade, em uma certa proporção, precisa possuir bens para que as pessoas possam praticar virtude. Ou seja, não é só que as pessoas sejam ricas, que elas possuam muitos bens, mas que essas mesmas pessoas utilizem bem esses bens. Ou seja, aquilo que você possui, você consiga praticar a virtude com aquilo. Porque se esse bem não está ordenado para a prática do bem, para as pessoas, para si mesmo e para os outros, essa economia se torna estéril. Estéril no sentido humano. E também o bem comum, ele é caracterizado pela paz. E o que é essa paz? A paz é você conseguir manter dentro daquela comunidade uma não agressão entre os seus membros, mas também uma não agressão externa. É como se você fosse ter um livro bem interessante do Chesterton, que chama Napoleão de Notting Hill. E nessa história, existe uma eleição para saber quem que vai ser o prefeito daquele local. E ali a pessoa recebe a coroa de ser o rei daquela época, daquele momento ali. E uma pessoa tal recebe esse cargo e ele decide que ele vai fazer uma empreitada. Então ele, de Notting Hill, agora ele é o rei de Notting Hill e começa a fazer guerra com os bairros vizinhos e tudo mais. Então, o bem comum preserva essa paz, né? Ou seja, não há essa guerra. E aqui entra questões como segurança, né, como guerras externas e tudo mais. E um outro ponto que para as pessoas praticamente passa batido, mas que Aristóteles, por exemplo, e Santo Tomás de Aquino abordam muito,
é a amizade. E a amizade não é só um coleguismo, é um amor pela pessoa do outro. Como que se consegue isso? Aí Aristóteles fala que são 3 modos. Um é por meio de eu considerar a pessoa útil para mim. Isso é uma forma de amizade. Pô, Rodrigo é uma pessoa que sabe tais coisas, eu vou me associar ao Rodrigo, ele é útil para mim e a gente consegue fazer alguma coisa. Outra forma é pelo deleite, porque a pessoa é agradável. Rodrigo é uma pessoa agradável, eu gosto de estar perto dele, eu vou conversar com ele e tudo mais. E uma outra é pelo amor da virtude que o Rodrigo possui. E essa é uma amizade mais duradoura. Para Aristóteles, o bem comum só se realiza quando é possível naquela comunidade, e quando a gente fala em comunidade, ele está pensando realmente numa visão pessoal, nas pessoas que você encontra, não é no povo em abstrato. Isso vai ser muito importante para a gente entender economia. Não é nada em abstrato, são as pessoas que você encontra na sua comunidade. Para que você consiga identificar que aquela pessoa possui virtude e poder amá-las. Então, uma comunidade que vai para o bem comum, ela possui um elemento pessoal e um elemento de virtude muito claro, ou seja, da alma da pessoa. E a economia vai passar por isso. Por isso que eu estou pontuando aqui a questão da virtude. Os bens só são bens de fato, riqueza, na medida em que as pessoas sabem usá-las. Senão, ela vai ser uma ilusão de riqueza. E essa ilusão pode ruir a depender do sabor aí da economia moderna, como a gente conhece. Entendeu? E reordenar por quê? Reordenar porque durante o processo de civilização, de cristianização da sociedade europeia, que depois expandiu para o mundo, o cristianismo trouxe esses 3 elementos, o bom uso dos bens, a paz entre as comunidades e a amizade, ao máximo grau. Então aquelas comunidades, aquelas sociedades, aquelas culturas que foram se cristianizando, elas passaram a ter uma unidade e uma paz interna que propiciou que a prosperidade material ocorresse promovendo coisas boas. Então, é o que eu chamei aqui de sinergia. O empreendimento econômico de cada pessoa naquela comunidade contribuía para o bem e ordenação da sociedade como um todo. Então foi possível que reinos se estabelecessem de um modo ordenado, trazendo paz e estabilidade àquela localidade, trazendo muitas vezes até bonança em termos de produção, naquela época, produção agrícola, certo? Produziu um sistema de justiça. A partir do momento em que houve estabilidade institucional, foi possível também estabelecer regras estáveis, morais, pessoas que se destacassem para regular a questão da justiça e das contendas entre as pessoas daquela comunidade. Ou seja, à medida que há uma estabilização, há uma sinergia, há uma unidade naquele local, é possível que pessoas saiam desse elemento meramente material, do elemento meramente correr para a sua sobrevivência e comecem a pensar a respeito de coisas a respeito da alma humana. Por isso também o sistema educacional. O sistema educacional começa a se desenvolver no momento em que as sociedades cristãs estão mais ou menos estáveis, conseguindo construir sua prosperidade, porque estabilizaram as suas fronteiras, estão conseguindo manter os inimigos externos distantes, e aí começa dentro daquelas cidades, daquelas comunidades de toda a Europa, eles podem transitar e começar a ensinar as pessoas aquilo que é mais propício para a alma, para a inteligência, para a sociedade, e por isso as universidades começam a pipocar pela Europa, né? Inclusive tendo mestres da Itália estando em Paris, indo para a Alemanha. Hoje a gente fala de globalização, mas naquela época a globalização já era uma questão, naquele mundo europeu, era praticamente globalizado. Onde eles conheciam que dava para acessar, eles estavam transitando, né? Então era realmente uma comunidade ampla, né? Aqui um bem comum, bem amplo do cristianismo, da civilização cristã. Então, quando a gente vai falar de reordenação, a gente está tentando trazer um pouco daquela unidade. Óbvio, não estamos buscando reviver o mundo medieval, não é isso,
mas estamos buscando essa sinergia de forças entre as pessoas da economia, pessoas dos outros setores, para poder construir uma sociedade. E então entram os mercados. Os mercados começam a florescer justamente pela estabilidade política e estabilidade institucional que ocorre no cristianismo. Os mercados, portanto, ou seja, a troca de bens entre as diferentes localidades, que gera benefício mútuo entre tal cidade com tal cidade, começam a ocorrer por causa dessa segurança e por causa da confiança das partes que começam a comercializar. Como a gente vive no mundo cristão, naquela época, vamos supor que a gente estivesse naquela época, era mais fácil pressupor de que o meu comércio está sendo bem interagido com o outro. Isso faz toda a diferença na economia. A confiança é um fator preponderante da determinação do valor das coisas. Então, no cristianismo, né, na Europa cristã, por exemplo, é muito importante que seja assim. E vamos falar então de economia um pouquinho. Economia é uma divergência que a gente aprende na primeira época da faculdade, que é uma palavra grega, de oikos e tudo, mas ela referencia a família. É um pouco diferente daquilo que a gente está pensando hoje, que o liberalismo já colocou na nossa cabeça. A família, no contexto de tentar identificar o que é uma economia, é o ponto de partida. Não é o indivíduo, não sou eu querendo as minhas coisas e falando, o que eu quero, como eu quero, eu compro, eu vendo. Não, você começa de uma comunidade, de uma sociedade, que é a sociedade familiar. Por quê? Porque naquela visão de Aristóteles e São Tomás, é impossível que haja um indivíduo sem que haja uma família. Isso aí parece claro. Se não há um pai e uma mãe, não há um filho, certo? Todos nós somos filhos de alguém. Então, ali é que é formada a humanidade, ali que é formada uma pessoa de verdade. Então, toda a vida de uma pessoa tem o seu surgimento na família. A economia é a mesma coisa. Só que nessa época, as comunidades iam se formando à medida que encontravam em algumas pessoas uma capacidade, uma excelência tão grande que fazia com que os outros conseguissem trabalhar, funcionar, se sentir seguros e pudessem viver a sua vida. Então, a família, na concepção da antiga, era, na verdade, já como que uma vilazinha. Não chega a ser uma vila, mas era uma união de pessoas de várias, como é que eu vou dizer, genealogias que se juntavam numa mesma casa, e o próprio conceito de casa é interessante, que ele foi mudando para eles. Primeiro era só um localzinho onde você dormia, depois passou a ser uma casa com vários cômodos, depois passou a ser essa casa agregada a vários outros dormitórios, várias outras casinhas. Isso passou a ser referenciado com o termo de oikos, casa. Por quê? Porque na medida que aquela pessoa com qualidades começava a ter a capacidade de prever as coisas, de trabalhar bem, de prover segurança para as pessoas, os outros foram se agregando a ela e foram somando forças no trabalho, na atividade produtiva, para que pudesse aquela família como um todo prosperar. E aí se formava a oikos, a família da época. Então, nesse ponto, a família produzia bens e produzia educação. Ou seja, produzia o básico para a vida humana e produzia a vida humana, enquanto educação do espírito, educação da moral, educação da inteligência. Era tudo dentro da família que acontecia. Hoje não é mais assim, hoje é tudo terceirizado, é tudo setorizado. Então você paga uma escola, você vai trabalhar e buscar os seus bens. Primeiro você vai produzir numa empresa, depois você vai ganhar o seu dinheiro, depois você vai comprar no mercado. Hoje é tudo setorizado, mas naquela época a família era o núcleo de toda essa atividade econômica. Tudo ocorria ali. Na medida que aquela unidade se tornava próspera, ela passava a ter os excedentes e passava a trocar e comercializar com as outras famílias ao redor. E aí começava-se a formar os conglomerados, que eram as vilas e as cidades. Então, toda essa construção era baseada na família. Por isso que se diz, e a doutrina social da igreja fala isso até hoje, que a família é a base da sociedade. Por quê? Porque nela está o racional da economia e o racional da educação. Está na família. Tá? Então, na família,
existe esse conceito de propriedade. Que hoje, os liberais falam muito nisso, propriedade privada, mas se você for olhar para a vida de cada um de vocês, contem as propriedades que vocês possuem. A propriedade, ela é o ponto fundamental da estrutura material da família, porque é sobre ela que ocorre a identificação da sua história e também o direcionamento do seu futuro. Por quê? Porque se a gente fosse pensar então naquele conceito que eu estava explicando para vocês da família daquela época, o que era a propriedade para eles? Era a terra, a casa, o local onde eles trabalhavam, eram os seus instrumentos de trabalho e era a produção que eles conseguiam produzir. Então aquilo tudo contribuía para que as pessoas que ali estavam conseguissem sobreviver e, enfim, ter os seus bens materiais. Hoje em dia, a propriedade está muito segmentada ao quanto você possui de dinheiro. É uma lógica um pouco diferente. E ao longo da história, ela foi se desenvolvendo e se desagregando. À medida que você começa a ter economias mais complexas, vamos pensar que nós estamos no IBC, existem várias localidades, onde cada um tem as suas habilidades. Então você tem a tal da divisão do trabalho, né? Você começa ali daquela unidade produtiva, o fulaninho faz melhor tal trabalho, aquele outro faz melhor o outro. Então você vai setorizando o trabalho daquela unidade, por exemplo, da família. No momento em que você começa a tirar a unidade dessa família, ou seja, desse conglomerado de pessoas que estão naquela mesma propriedade, você começa a setorizar quem que é o proprietário da coisa e começa a dar uma remuneração para o cara. Então, por exemplo, eu sou o dono daquela propriedade, o Rodrigo trabalha para mim, eu vou dar um salário para ele. No momento que eu começo a monetizar essas coisas, ele vai passar a trocar esse dinheiro por outras coisas. E assim você forma um mercado. Essa é uma forma que foi sendo desenvolvida, foi sendo implementada, que é natural, na medida que a economia vai se tornando mais complexa. Só que ela vai construindo uma estrutura de terceirização de todos os outros elementos da vida familiar. Então agora o Rodrigo está trabalhando fora de casa, ele ganha o dinheiro dele, ele vai no mercado e vai comprar seus bens de consumo. A casa dele, até pouco tempo atrás, talvez poderia ter sido dele ou do pai dele e tudo mais. Hoje em dia, a gente está vendo que está ficando mais difícil. Até chegar um ponto, igual ocorre na Holanda, se vocês pesquisarem na Holanda, vocês vão ver, em que eles promovem que as pessoas não possuam mais nada, vivam de aluguel e em dívida para poder aumentar o seu padrão de consumo. Ou seja, elas não possuem mais nada, mas elas consomem uma vida maravilhosa, tem de tudo para elas. Qual que é o problema disso? De tirar a propriedade da mão das pessoas comuns. O problema disso é que a propriedade não é só um valor monetário, ela também é um poder econômico no sentido de que quando você possui uma propriedade, você direciona para o que você vai usá-la. E nesse momento, quando você está, vamos supor, em dívida e não possui propriedade nenhuma, você está ao sabor de como a economia está funcionando e principalmente como que o dinheiro que você possui em mãos está sendo valorizado. Então você está na mão do governo, você está na mão das grandes empresas que são hoje em dia quem dá os empregos. Então você que está sem propriedade, você fica sem um poder, de certa forma até político e econômico, de direcionar e de prever no seu futuro, ou seja, de prover para o seu futuro, porque você não tem a segurança de que sobre isso eu comando, porque o dinheiro pode a qualquer momento perder o seu valor. Então essa é uma diferença que foi sendo construída e que, por mais que o mercado e a utilização do dinheiro tenha sua função, em algum momento isso passou a ser, houve uma mudança de chave para que as pessoas esquecessem dessa base fundamental de que a família é o centro da economia, que a propriedade é uma entidade necessária para a vida da família e passou a pensar apenas em termos monetários.
Então, passando a pensar apenas em termos monetários, eu posso consumir mais, a economia avança mais em termos materiais, mas as pessoas comuns passam a delegar o seu poder econômico para aquelas pessoas que são mais empreendedoras, para aquelas pessoas que realmente estão vivendo em função do dinheiro. E você, que geralmente é uma pessoa um pouquinho mais comedida, está aí tentando formar uma família, está querendo, né, curtir seu futebolzinho, não está pensando o tempo inteiro em dinheiro, você fica em desvantagem. Essa é como funciona a economia hoje. E o termo nomia, ele vem de regra, vem de ordem, né? Principalmente regra. E aqui eu quis traduzir praticamente para nós como hierarquia. Mas hierarquia de quê? Hierarquia do chefe em relação ao seu subordinado? Não. Eu quero falar sobre a hierarquia que você possui em relação às pessoas, como que você hierarquiza os outros e como você hierarquiza os bens. Então, dentro da sua cabeça, você precisa refletir, para a gente poder falar de regras e de ordem na economia, refletir como você enxerga o outro e como você enxerga os bens que você quer, que você necessita. O que são eles para você? Tudo isso passa pelos objetivos. E aqui eu quero trazer um elemento que eu não coloquei na apresentação, mas foi até a origem do porquê que o Rodrigo me convidou para falar aqui, que é um post que eu fiz no Instagram sobre o Homo economicus. Que, na verdade, a gente poderia colocar o Homo, como homem, tendo várias finalidades, vários objetos que ele corre atrás. Então, o homem da técnica, que é o homem que está naquele momento buscando a produção das coisas. Um artista ou até um engenheiro, ele está ali na técnica, pensando na sua cabeça, segundo a técnica que ele aprendeu, e ali para ele a sua motivação é ser técnico. Tudo bem, é uma motivação. Outra é o Homo economicus. É o momento na qual na sua cabeça você muda a chavinha, você começa a pensar em termos de dinheiro. Não, pera aí, pô. Esse pacote de arroz aqui está muito caro. Aquele ali é só 100 gramas, 1 quilo maior e tá bem mais barato e tal. Então, você começa a fazer o cálculo ponderando os bens em relação ao dinheiro e ali você está tratando do Homo econômicos como nós conhecemos hoje. Existe também o homem moral. Ou seja, no momento que você começa a refletir a respeito da moralidade dos seus atos. Se isso que eu estou fazendo é bom ou ruim? Peraí, é algo a mais. Tá bom, eu posso, por exemplo, pegar o Rodrigo e falar assim, Rodrigo, você está precisando de dinheiro, né? Sua família aí está passando fome, né? Olha só, eu tenho R$1.000 aqui, vou te emprestar, mas ó, você vai ter que me pagar R$100 por mês. 10% de juros em cima do Rodrigo. O Rodrigo não tem trabalho. Não, pô, eu tô precisando, vou pegar. Cara, economicamente é uma maravilha para mim. Todo mês esse cara vai estar na minha mão me dando R$100. Mas moralmente isso é errado. Porque eu estou explorando a necessidade do Rodrigo. Eu estou tirando dele um valor que ele não pode pagar. E que eu não possuo, eu não tenho esses R$100 a mais. Por que eu estou cobrando dele? Isso é exploração. É moralmente errado, mas economicamente é uma maravilha. Entendeu? Desde que ele comece a me pagar, se não pagar, eu boto ele na justiça. Então, há uma mudança aqui de análise, entende? Existe também o homem intelecto, que é o homem que cuida da inteligência, que ele começa a refletir sobre a sua existência, a refletir sobre a existência do mundo, tenta ordenar a sua própria vida em relação à verdade do mundo, e aí ele começa a não só viver moralmente, mas também a compreender a realidade e passar a ensinar para os outros. E existe o homo religioso, que é o homem que percebe que a inteligibilidade do mundo não é só uma questão intelectual do homem, mas é uma criação de Deus. E aí ele começa a pensar religiosamente. Então todas essas motivações acontecem na sua vida de modo provavelmente muito variável. Você vai passando ao longo do dia por essas camadas, só que o problema é o seguinte, hoje em dia, muitas vezes, a maioria das pessoas vive no Homo econômicos. Ele está sempre analisando o como eu estou satisfeito.
eu estou satisfeito ou não estou satisfeito? Estou no meu trabalho, eu estou sendo valorizado, eu estou satisfeito, não estou satisfeito. Não vale a pena. Essa é a palavra clássica, não vale a pena. Essa é a mensagem, essa é a forma de pensar do Homo econômicos. E as pessoas hoje vivem em cima disso. Por quê? Porque na formação educacional delas, elas passaram a pensar, a aprender a pensar desse modo. Por quê? Por causa da autorreferência. De você estar sempre referenciando a si mesmo. Eu sou o fim de todas as ações, portanto, eu preciso estar saindo ganhando. Eu preciso sair ganhando. E essa é a realidade que nós temos hoje entre as pessoas. E a partir dos objetivos que você vai avaliando dessas suas motivações, você vai readequando os seus hábitos. Então, na medida que você percebe que você está pensando o tempo inteiro ou em dinheiro ou em sair ganhando vantagem, você começa a perceber que o meu hábito é então passar a perna em cima da pessoa. Eu tendo para isso. Então você começa a tentar progredir a respeito das suas motivações e readequar os seus hábitos. E para mostrar que a nossa economia, a nossa sociedade como um todo, não está saudável, a gente vai tentar olhar para alguns números. Eu trouxe números assim, bem poucos números, bem recorte pequeno, de 10 anos. A gente precisaria fazer um recorte maior para falar mais extensamente. Eu trouxe do Brasil, mas eu acho que para passar a ideia do que eu estou querendo dizer, vocês vão conseguir entender. O primeiro ponto é a questão da unidade familiar. O quanto que na nossa sociedade, no agregado, as famílias estão conseguindo se manter unidas. O primeiro elemento é esse aqui, uniões familiares. Nesse eixo aqui nós temos milhares de divórcio, casamento ou saldo entre elas. E o que eu gostaria de chamar a atenção é uma tendência negativa entre o saldo de casamentos e divórcios. Daqui a um tempo, é bem provável que a gente veja o saldo começar a ficar negativo. Que as pessoas passem a se divorciar mais ao longo do tempo do que realmente está surgindo novas famílias. Outro ponto é a queda dos nascidos. É a taxa de natalidade, que no Brasil está 1,7, que é abaixo da taxa de reposição, mas no agregado também já está uma queda bem grande de nascidos vivos. O que eu estou querendo exemplificar com isso aqui? É a perda do senso de que a família é uma estrutura e uma unidade econômica da sociedade. Existe uma teoria, que é a teoria do Gary Becker, que ele tenta explicar por que uma família se mantém unida. E a teoria dele é a seguinte: eu tenho a minha satisfação, meu cônjuge tem a minha satisfação, enquanto nós dois estamos num saldo positivo de satisfação, pensando no futuro, pensando no dinheiro que a gente pode juntar, né, e conseguir adquirir bens juntos e tudo mais, eu estou com essa pessoa. No momento que o dinheiro já passa a ficar escasso, a pessoa está me dando, está enchendo, né, minha paciência, eu começo a ter um saldo negativo com aquela pessoa em relação à satisfação minha com ela. Então, eu vou me divorciar. Essa é a teoria econômica da família. Agora, se você voltar no que eu falei, que temos de hierarquizar as pessoas, você vai começar a perceber que você não pode tratar o seu cônjuge como uma pessoa impessoal. No momento, e aqui o John Miller, que é um autor conservador, ele traz uma teoria interessante, ele diz o seguinte: você coloca a necessidade do outro a um nível muito parecido com o seu, na mesma proporção que você ama aquela pessoa. Então, se você ama uma pessoa, que você ama ela como se fosse você mesmo, a sua própria carne, a necessidade dela passa a ser tão importante quanto a sua. E isso sim fundamenta uma família. E isso é uma realidade econômica. Então você, nas suas necessidades, que a base da economia é aquilo que eu necessito, e portanto eu corro atrás das coisas, você incorpora a necessidade do outro. E aí você incorpora a necessidade da sua esposa, dos seus filhos, e os bens que você vai ao mercado
adquirir, você distribui entre eles. Não há comércio. Não é dependendo do que a pessoa te passa. Essa é a economia fundamental que rege a sociedade. O resto é troca, que faz com as pessoas que você é impessoal, que você não tem relacionamento próximo. Com elas você troca. Porque eu saio com uma vantagem, você sai com aquilo que você precisa, mas eu não te dou nada, certo? Então, esse elemento vai se perdendo na mente das pessoas, a cultura vai promovendo uma cultura hedonista de comércio, de troca, de vantagem em cima do outro. Acontece isso aqui. As famílias não têm mais sustentação, nem mesmo econômica, para se manterem unidas. Por mais que os dois talvez tenham condições financeiras. Às vezes os dois que estão se divorciando têm dinheiro. Entendeu? Mas casamento não vale mais, não vale a pena. Outro ponto importante para vocês verem que a economia não anda bem. Aqui na linha de baixo é a renda média medida pelo IBGE. Se você for olhar, a renda média do brasileiro estava próximo de R$3.000. Depois de 10 anos, também está próximo de R$3.000. Ou seja, a renda média do trabalhador brasileiro não cresceu nada. Se nós fôssemos corrigir pela inflação, era para estar em 5.500. Ou seja, né, 70% aí de perda de valor do salário médio, do rendimento médio. Isso aqui é indicativo de que a riqueza, mesmo que esteja sendo produzida, não está sendo distribuída entre as famílias. Está ficando em algum outro lugar. Outro ponto importante, endividamento das famílias. E aqui eu trouxe a FEComércio do Paraná. No Paraná, o endividamento está próximo de 90%. No Brasil, era próximo de 60%, até porque envolve economias menos desenvolvidas, como, por exemplo, se a gente for pegar Norte, Nordeste, Centro-Oeste, que anos atrás ainda não tinha uma presença muito forte do setor bancário, por exemplo, a taxa vai ser menor mesmo. Mas olha como que saltou para próximo de 80%, principalmente na época da pandemia aqui. Ou seja, as famílias, na medida que elas vão assumindo dívida, o que é uma dívida? Eu estou comprometendo a minha renda futura no presente. Então, daquilo que eu possuir no futuro, eu vou ter que entregar para o outro. Então, o endividamento é um indicativo da estabilidade da economia. Quando ela está alta, a partir do momento que vem crises, as famílias podem rapidamente ficar insolventes, digamos assim. E acabar perdendo ainda as poucas propriedades que possuem, que elas precisam dar como contrapartida, né, das suas dívidas. Outro ponto interessante aqui já é de Curitiba, que eu peguei num site o quanto que era um imóvel de 3 dormitórios, que eu pensei, uma família, né? Uma família aí com filhos e tal, 3 dormitórios. Qual que é o preço médio em Curitiba desse apartamento ou casa? R$749 mil. Tá? Esse é o preço médio de venda do imóvel desse. Eu peguei aquele rendimento médio lá atrás, supondo que ele fosse aqui também para Curitiba, o mesmo rendimento. Mas só para a gente ver a diferença da evolução. E eu fiz a divisão, ou seja, quantos meses de salário uma pessoa precisaria para quitar seu apartamento. Aqui no início era próximo de 133. Ao longo dos anos, já chega a 240 meses. Ou seja, torna-se cada vez mais difícil, até mesmo pela dinâmica da especulação imobiliária, do mercado imobiliário, uma família comum que trabalha, seu trabalho comum, adquirir essa propriedade. E essa é uma tendência global. Isso está acontecendo hoje nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. É uma tendência global, principalmente pós-pandemia. E quem que sustenta, então, o crescimento da economia? Quem que está sustentando isso aí? São 2 elementos. É o investimento financeiro e a dívida do governo. Aqui, nós temos o índice Ibovespa, que está sendo medido aqui, nesse eixo. Os pontos do Ibovespa. O Ibovespa vai crescendo constantemente, certo? Por quê? Porque na medida que você é uma pessoa que tem dinheiro, a economia está estagnada. Você investe, você não sabe se vai ter retorno. Nessa época aqui, principalmente,
os juros estavam baixos, depois foram aumentando. E mesmo assim, cresceu. Onde que eu vou botar meu dinheiro? Eu vou botar em grandes empresas consolidadas. Então, eu vou portar meu dinheiro em ações. Então, você começa a promover um investimento no setor financeiro que vai jogando dinheiro nessas empresas que estão listadas em bolsa, enquanto a massa da economia que está aqui tentando trabalhar não consegue crescer. Para compensar isso aí, o governo fala, não, eu não posso deixar essas pessoas passando fome, não posso deixar a economia desaquecer, eu tenho que aumentar meu gasto. E aqui é o estoque da dívida, em vermelho, estoque da dívida do governo. Como que ele vai assumindo parte da economia e vai aumentando a sua dívida para poder compensar a economia para que ela continue funcionando. Então, dois grandes players da economia passam a, digamos, cada vez mais assumir a iniciativa do crescimento econômico. São as grandes empresas, seja nacionais ou internacionais, e o governo, que tem que expandir sua ação para poder dar conta das disfunções econômicas que vão sendo criadas. Certo? Então, para a gente poder encaminhar já para o final, como que a gente pode então reordenar isso aí? O que a gente tem que trabalhar no longo prazo? Não existe solução de curto prazo, para a gente conseguir reordenar a economia e trazer ela um pouquinho para que ela continue próspera, se desenvolvendo, mas que ela garanta o mínimo para que as famílias possam saudavelmente se desenvolver. Primeiro elemento ético, que aí falo a cada um de vocês. A intencionalidade da ação. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que faz diferença você identificar quem é o outro com quem você está se relacionando economicamente. Faz diferença você evitar um pouco essa impessoalidade do mercado atual e falar assim, putz, essa pessoa é boa, eu vou dar um emprego para ela. Essa pessoa é boa, eu vou comprar dela. Eu vejo que ela está se esforçando, ela é aqui do meu bairro, eu conheço ela aqui, eu vou comprar dela. Ah, mas é R$10 mais caro, só que... Se você puder pagar, compra dela. Se você não puder pagar, paciência. Tudo bem. Né? Você não vai colocar sua família em risco por causa disso. Mas você pode passar intencionalmente a reconhecer que vale mais a pena eu dar dinheiro para uma família que é meu vizinho do que eu dar dinheiro para a Amazon, que depois vai levar o dinheiro para os Estados Unidos. Essa é uma diferença que você, pela sua inteligência, consegue perceber. Entendeu? Faz diferença. Segundo ponto, a cultura consumidora. O que eu quero dizer com isso? Você tem que se reeducar e começar a refletir sobre os seus gastos. Pô, para que eu estou consumindo tanto de tais bens? Será que eu preciso disso? Isso está me ajudando a minha família a prosperar? Minha família está prosperando, está tendo poupança, entendeu? Eu estou conseguindo gerar um patrimônio para minha família, estou conseguindo investir na minha carreira, estou começando a crescer como homem, como mulher, né, então, como família. Você pode repensar essa cultura de gastos e, com isso, no agregado, direcionar o mercado. Óbvio, somos poucos aqui, mas estamos indo para o YouTube. Quem sabe as pessoas no YouTube não começam a ver isso aí, começa a gerar um movimento, começa a direcionar o mercado. Eu li um livro muito legal do Luigino Bruni, que ele fala um negócio interessante. Ele se pergunta, né, por que em alguns países o mercado de música clássica é tão pujante, um mercado sustentável, e outros países como a América Latina parece que não vinga, o mercado de música clássica não vinga. Muito simples. Lá existem pessoas que valorizam a música clássica. Aqui não existe um número determinante para gerar um mercado. Tem que vir um banco X fazer subsídio em tal orquestra para tocar música de anime. Você entendeu? Enquanto lá tem gente nas famílias que ensina música clássica para os seus filhos e aquela renda que às vezes iria para um streaming está indo para um concerto de música clássica. Então essa mudança de cultura precisa ocorrer. Senão vai vir um empreendedor, vamos lá, um empreendedor católico, muito bom,
vai fazer um evento de música clássica aí, se não tiver alguém subsidiando, o cara não tem o dinheiro para fazer. Não vai dar retorno. Entendeu? Esse é um ponto. Outro ponto, relacionamentos estáveis. E aqui eu não falo só de relacionamentos estáveis amorosos, não. Isso aí é básico. Falo relacionamentos pessoais, de amizade, de cooperação econômica, de união produtiva, de união de consumo também. Então, se você é um grupo lá de famílias e tal, pô, vamos se juntar para fazer uma compra em massa de tais produtos que toda a família precisa? Vamos, junta e faz. Né? Isso eu vejo ocorrendo já, é um negócio interessante. Educação. Educação, gente, os americanos descobriram isso na década de 60 e 70, que grande parte do seu crescimento econômico tinha a ver com a educação. Isso porque era uma educação técnica, tá? Ou seja, baseado na engenharia, né? essas matérias. O quanto não seria se a gente conseguisse alcançar uma educação clássica, uma educação de cultura, onde as pessoas soubessem argumentar, soubessem pensar, refletir, como é a educação clássica, como ela propõe. Quanto melhor seria, por exemplo, na questão da intencionalidade da ação, da cultura consumidora, ou seja, a educação afeta tudo. Ela é que realmente consegue estruturar como a economia vai funcionar. Na Coreia, você não precisa gastar com segurança. Os mercados não gastam com segurança. Às vezes, eu estava vendo um vídeo desses dias, lojas de celular deixam o celular à mostra e às vezes nem tem funcionário direito, tem um funcionário lá. Porque não corre o risco de alguém pegar e passar e roubar. Entendeu? Então esse é um elemento cultural, é um elemento educacional, que impacta também como que a economia vai funcionar. Outro ponto é a liberalidade. E aqui é um ponto que as pessoas esquecem, né? Mesmo se a economia fosse perfeita, haveriam aquelas pessoas abaixo de uma linha aceitável. Ou seja, lá nos Estados Unidos, um homem pobre, aqui no Brasil às vezes não seria considerado pobre. Mas ainda assim, naquele ambiente social, ela precisa de ajuda. Porque existe uma questão relativa da economia que faz com que pessoas que não são tão exitosas precisem de um apoio. Então, sempre tem essa questão. Pessoas pobres, moradores de rua, muitas vezes não é por questão econômica, muitas vezes é, muitas vezes não é. Mesmo assim, elas vão pedir, e você pode dar. Muitas famílias que estão no infortúnio, não conseguem salário, emprego, não tem como ganhar dinheiro, faz parte da liberalidade, faz parte de uma sociedade ordenada, que não seja necessário que o Estado intervenha diretamente naquela pessoa. Que haja uma cultura e instituições ao redor que façam essa ação de liberalidade, de distribuição de renda de modo mais eficiente e mais pessoal. Então é possível também para a gente poder reordenar a economia, reinstaurar, reinstituir esse tipo de instituição, esse tipo de hábito. Tá? E político. O que a gente pode falar em termos políticos que podem contribuir para a gente buscar uma prosperidade ordenada? O primeiro ponto que eu trago é o direito de propriedade. O direito de propriedade, seja de você conseguir ter a sua propriedade não violada, como por exemplo no Brasil é fácil ocorrer roubos, etc. E você, infelizmente, não ter nenhum tipo de ação da justiça em cima disso, mas também o direito legal e uma claridade do seu direito de propriedade. Uma vez eu estava lendo um artigo sobre como que o mero reconhecimento da posse da propriedade de uma casa em um bairro faz para você ter uma estabilidade econômica das famílias que ali habitam. Ou seja, no momento que o direito de propriedade está bem estabelecido, fica mais fácil para as pessoas ponderarem a respeito do seu futuro. E esse é um ponto. Segundo ponto, superávites governamentais. Uma das coisas mais danosas à economia, por incrível que pareça, é a dívida governamental. Por quê? Porque a dívida do governo, ela pode ser saldada de 3 formas.
Primeira, criação de dinheiro, que vai gerar inflação depois. Segundo, emissão de dívida no mercado financeiro, que vai ser compensado, né? Uma pessoa do mercado financeiro dá o dinheiro para o governo gastar. Esse dinheiro vai ter que voltar em forma de juros para aquela pessoa. Ou seja, eu estou me endividando para gastar agora, mas no futuro eu vou ter que tirar de outra pessoa para poder pagar essa pessoa. E é uma pessoa do sistema financeiro, que já tem dinheiro. Provavelmente eu vou ter que tirar de alguém da sociedade. Ou então eu vou ficar rolando dívida, que é o que acontece hoje. Mas você vai ter que pagar. De alguma forma você vai ter que continuar pagando. Se a bolha, se a dívida aumenta, os juros aumentam, você vai começar a pagar cada vez mais juros. Então, esse é um problema danoso, é uma redistribuição, o Guedes falava isso, apesar de tudo, o Guedes está certíssimo, é uma redistribuição perversa de renda, como ele fala. Você está tirando dos pobres para dar para os ricos. Terceiro ponto, estabilidade monetária, que muitas vezes vem com a estabilidade do gasto governamental, mas não somente. Envolve muitas outras coisas. Como, por exemplo, estabilidade cambial também. Envolve algumas regulações. Quarto ponto, regulação financeira. Esse é um ponto delicado para os liberais, por exemplo, que eles são a favor da liberalização do mercado financeiro. Ou seja, as pessoas devem ser livres para ficar apostando no mercado financeiro em termos de quanto que eu vou ganhar ali, aqui e tal. Só que esse dinheiro que está indo para lá, ele não é um dinheiro, digamos, qualificado para que a empresa possa garantir que com isso ela vai investir. Porque a qualquer momento, o dinheiro que é colocado em ações, em outros títulos, ele pode sair e derrubar a ação da empresa. Então, aquele dinheiro não é garantido. Se uma empresa, por exemplo, investe em uma planta porque as ações dela valorizaram em algum tempo, no momento em que sai alguma notícia, alguma questão, sei lá, geopolítica, alguma outra coisa, a primeira coisa que vai acontecer é a ação dela desabar e ela ficar insolvente. São coisas que vão acontecendo e eu poderia falar mais sobre isso, talvez em outra palestra, como, por exemplo, a utilização de ativos financeiros que têm preços variáveis como colaterais para você poder fazer investimento ou pegar empréstimo, etc. Então são coisas que são bem técnicas econômicas, mas que pela sua instabilidade geram também instabilidade e falta de investimento na produção. Fica tudo preso no mercado financeiro, rodando ali. Então esse é um ponto que a gente pode regular para que seja mais vantajoso as empresas investirem em produção do que em ativos financeiros. O quinto ponto, que é um ponto que eu acho bem interessante, é a estratégia de bancos locais. Bancos locais que têm funções específicas de empréstimos para micro e pequenas empresas dispersas pelos bairros das cidades. Ou seja, tentar descentralizar o sistema bancário para a gente ter uma certa oferta de moeda descentralizada e regionalizada nas cidades, principalmente, para que ela atinja os pequenos e médios empresários. Essa é uma estratégia que eu já vi que faz sucesso, né? Fez sucesso na Alemanha depois da Segunda Guerra, que tem um número de micro e pequenas empresas muito elevado e que foi, em parte, durante um tempo, um dos fatores que fez o Japão também ter sucesso ali na década de 60, no seu crescimento econômico, né, pós-guerra. Então esses são 5 elementos políticos que também daria para entrar e discutir, fundamentar mais também, mas é isso. Então, fico aí à disposição para dúvidas, caso vocês tenham. Obrigado.